Agora com a palavra o doutor ministro Guilherme Augusto. Tanto faz. Deputado André Santos, presidente, deputado Rogério Marinho, senhores deputados, Vicente Cândido, tem alguns projetos, dentre eles um que me chama muita atenção, que é o vinculado à formação, que seja aprovado, tenha curso aí nessa nossa casa congressual, deputado Evandro Roman. Estamos possivelmente agora em Maceió, num evento da academia, trazendo as primeiras reflexões a respeito da missão que recebi da arbitragem para talvez aí encontrarmos uma maneira de resolver o problema seríssimo, né? E se serão autônomos, se serão vinculados ou vinculados a quem, enfim, possivelmente agora, início de outubro, eu já possa passar a vocês uma primeira reflexão entre os acadêmicos, deputado Goulart, enfim, seus deputados, que se fazem também representados, Zé Rocha, Delei, vários deputados, Onderli, Dorico também, vários deputados presentes. Alguns eu conheço, outros eu não conheço tanto. Eu gostaria de saudá-los a todos e peço licença para fazê-lo na pessoa do nosso presidente, Bandeira, sempre uma honra revê-lo, presidente. E comentava com o presidente André Santos, com a derrota do Corinthians ontem, estão deixando a gente chegar. Né? Pode ser que haja uma surpresa aí. Eu infelizmente, eu já adquiri um camarote com a minha família e alguns amigos, o ministro Marco Aurélio, enfim, alguns amigos nos juntamos, adquirimos um camarote, mas eu, infelizmente, não poderia ir ao jogo, porque recebi uma missão, comentava com meu colega Douglas, irrecusável essa missão para ir a Campinas. E, enfim, paciência. Mas aí estarão a família, meus filhos, meus amigos, e dentre os 70 mil torcedores que estarão, né, saudando o Flamengo. Não, deixa eu aproveitar a presença do presidente aqui, rapaz. Pô, não é todo alguma dia, coisa comigo, viu, presidente? Não é todo dia, pô. Deputado Rogério Marinho, eu vou, deputado André, eu vou me manter aqui estritamente na ideia da proposta de uma lei específica para o futebol. E por que eu entendo que nós temos a necessidade de termos uma legislação específica para o futebol? Porque essa relação de trabalho é absolutamente atípica, especial, específica, diferenciada de tudo que nós vemos no mundo do trabalho. Então, eu tenho que o futebol, pela sua importância, seja... como é que nós chegamos à conclusão? É um patrimônio cultural difuso, né? Seja a natureza jurídica que se queira, internacional, enfim. Eu sei que é uma coisa que desperta na gente sempre muita paixão e é sempre, comentava com o Douglas, é sempre muito apaixonante a discussão quando envolve futebol, mas sempre com muita transparência, porque o Andrés é corintiano e eu sou flamenguista. E em qualquer conversa nossa, ele será sempre corintiano e eu sempre flamenguista. Então, há uma transparência nas nossas opiniões, né? E formadas a partir dessa condição. Aí eu também passei a torcer para o ABC. Inclusive, vi um vídeo espetacular onde o deputado Rogério Marinho aparece muito galã,
de calça jeans, esporte, dando uma entrevista assim belíssima. Eu pude conhecer mais o clube, o que o clube oferece, né, e as condições do ABC. Presidente, nós temos que ter o nosso estádio, presidente. Nós temos que dar um jeito nisso. Mas eu passei a conhecer um pouquinho mais o ABC e já também estou torcendo para ele, sabe, Andressa? Com certeza. Eu torço para o Corinthians também um pouquinho, cara. Mas eu, por curiosidade, buscava no rol de atividades do Ministério do Trabalho e Emprego e vejo que a condição do atleta profissional de futebol ela é considerada uma atividade regulamentada. Regulamentada. Ou seja, e eles descrevem que é uma atividade regulamentada por força da Lei 6.354, totalmente revogada, e a Lei 9.615, que já vem sofrendo, com o passar do tempo, algumas alterações, a 12.395, e agora que foi objeto da medida provisória, né? Então, com isso, acho que o caminho vai se facilitando para a gente obter e prosseguir no exame de uma lei específica e especial para essa modalidade desportiva. E qual que eu acho o maior diferenciador do atleta profissional, desse contrato, e por isso chamado um contrato especial, né, do atleta com a comparação com o trabalhador comum, de indústria, do comércio, enfim. O trabalhador, como bem já afirmaram aqui os que me antecederam na fala, ele necessariamente tem a carteira de trabalho assinada, mas se ele não tiver autorização da entidade que administra o desporto, a CBF, as federações, se ele não tiver essa autorização para que ele tenha condição de jogo, através da sua inscrição no BID, ele será um trabalhador com carteira de trabalho assinada, porém não poderá participar das competições, porque ele não terá o que nós vamos denominar, para a gente dar um nome, esse vínculo federativo ou vínculo desportivo. Então, qual é o trabalhador que precisa de uma autorização especial para poder trabalhar? Não existe. Eu não consigo achar no mundo do trabalho alguém que esteja sujeito a isso. Ele firme um contrato de trabalho com o seu empregador e depois ele precisa que esse contrato seja digitalizado, entra no sistema CBF, para que essas entidades de administração do desporto, o autorizem a participar da competição. Então, isso é uma coisa assim tão própria, né, e tão específica do desporto, que eu acho que é uma das coisas que mais justifica um tratamento especial. E eu vou rapidamente aqui, que eu sou o zero e vezeiro, e ultrapassar o prazo aqui, porque eu não sou nada objetivo, ao contrário, né? Então, eu acho que essa é uma das características. E outra, a regra no mundo do trabalho, e principalmente nós três aqui sabemos, eu, Douglas e o Genderson, a regra é o contrato por prazo indeterminado. E, quiçá, assim, pudesse ser. Uma pessoa entra num emprego, né, e ali permaneça até o fim dos seus dias enquanto trabalhador ou trabalhadora. No futebol, a regra é rigorosamente o contrário. Então, essa é uma outra distinção que nós temos que realçá-la até para justificar o que algumas eu me perdi porque eu fui ouvir o Marçal ali. Uma disciplina específica. Por quê? Porque eu vejo que o próprio Tribunal Superior do Trabalho, num caso não tão recente, mas não tão antigo,
reconheceu a figura da unicidade contratual no futebol. Com todo respeito e com todas as vênias, é uma decisão absolutamente equivocada, a partir do que disciplina a lei específica, a Lei Pelé, a Lei do Desporto, que diz que o contrato, ele obrigatoriamente não existe, e ele não existe a possibilidade dele se transformar num contrato por prazo determinado. Ele pode se indeterminar no tempo através de contratos seguidos uns dos outros. E ele tem uma razão de ser para isso. Porque o atleta, ele assina o primeiro contrato, ele pode se revelar um grande atleta. Ele seguramente, na renovação do seu contrato, o fará com bases diferenciadas, melhoradas. Da mesma forma que o clube também tem que ter a segurança de que, feito esse primeiro contrato e não rende o suficiente ou não se apresentou como um atleta regular, dedicado e tal, ele também pode até fazer uma renovação desse contrato com bases também outras, sempre acertadas entre as partes às quais interessa aquele contrato de trabalho. Então, com todo respeito, eu acho que a necessidade premente dessa legislação específica é exatamente para corrigir algumas distorções que eu, com todo respeito, todas as vênias, acho que às vezes ocorre nas decisões da Justiça do Trabalho. Nós chegamos à questão de jornada de trabalho. O deputado Andrés disse aqui, fazendo referência a uma passagem, que, por exemplo, um jogador pode treinar 2 horas por dia. E no que o ministro Douglas, bom, mas treinar 2 horas por dia, eu digo, o que acontece? A jornada de trabalho, ou seja, a jornada de 8 horas diárias, as quais ele deveria estar-se presente e emprestando essa força de trabalho para o seu empregador, é uma jornada absolutamente diferenciada de qualquer trabalhador da indústria, do comércio, dos portos marítimos e tal. Por quê? Porque ela é uma jornada diferenciada, porque ela tem a parte tática, técnica, de preleições, enfim, uma série de atividades que não é só aquela atividade de campo, né? Então, por isso é que eu digo, as pessoas falam assim, não, a jornada é de 8 horas e tem que ser controlada. Não, o controle é natural, porque o deputado Andrés, como presidente, e as pessoas que cuidam do futebol no Corinthians sabem que se ele exigir demais de um atleta, ele perderá esse atleta vai se lesionar e ele vai deixar de contar com esse atleta na competição. Então, é uma preocupação do clube que aquele atleta esteja em condições de participar da competição e ele naturalmente não vai exigir mais do que aquele atleta possa produzir, até porque hoje nós sabemos que uma tecnologia já permite fazer avaliações precisas a respeito da condição física desses atletas e evidentemente, detectar-se-á imediatamente qualquer problema, qualquer deficiência, né, para que aquele atleta ou grupo de atletas receba um tratamento diferenciado. Então, jornada de trabalho, nós temos que tratar disso, férias, o trabalhador, não sei, lá no Poder Judiciário, nós podemos dividir, nós não, eu e o ministro Douglas, nós temos as nossas férias somente coletivas em janeiro e julho. Eu não posso tirar férias fora desses 2 meses. Mas o trabalhador comum tem os seus 30 dias, que pode dividir em 3 vezes. Como é que vai aplicar isso aí para o atleta, por exemplo, o jogador? Fica 2 anos sem tirar férias.
Pode ficar 2 anos sem tirar férias do trabalhador normal. Pode, exatamente. Acumula-se, paga-se depois, enfim. Como é que faz isso? Como é que se aplica isso aí para o atleta? Né? As férias devem preceder o final do campeonato e o início dos campeonatos estaduais. Quer dizer, vamos, eu acho que a gente tem que debater essas coisas, né? E tem que debater, e desses debates, incluir isso aí numa legislação absolutamente própria e específica para essa categoria, né? Horas extraordinárias, enfim. Gente, repouso semanal remunerado é outra coisa que diferencia de forma absoluta a situação do trabalhador atleta profissional. Nós sabemos que o nosso repouso, normalmente e preferencialmente, aos domingos. Como é que enfim, aí o jogador, como é que nós fazemos com esse calendário que exige, por exemplo, 2 jogos na semana? Então ele joga, por exemplo, o Flamengo joga hoje, vai descansar amanhã, vamos dar um repouso para ele amanhã, para os seus jogadores? Não pode. Não pode, porque amanhã tem um treino de recuperação física, sei lá, tem regenerativo, tem um treino regenerativo. Aí vai dar que dia? Não, então a gente dá depois da manhã. Bom, depois da manhã ele tem que se concentrar para o jogo em domingo. Qual o trabalhador que pode ou é submetido a um regime de concentração? Quando que vocês já ouviram falar em concentração, onde um trabalhador pode ser e ficar efetivamente segregado durante até 72 horas? E a lei diz que antes da competição ele pode ser submetido ao regime de concentração. Ou seja, se ele joga a quarta, concentra domingo, segunda e terça para jogar a quarta. Aí ele joga a quarta. Aí na quinta ele já entra no regime de concentração do jogo de domingo. Ele fica quinta, sexta e sábado para jogar no domingo. Ou seja, nós temos que pensar isso aí. Né? Nós temos que pensar. Claro que eu estou fazendo e apresentando de uma maneira mais até absurda, porque isso não ocorre efetivamente, mas para a gente saber que a gente tem que ter e pensar numa lei específica para cuidar dessas questões. Bichos, luvas, equiparação salarial. Como é que eu vou aplicar o 461 da CLT nas questões do futebol? É a mesma coisa que eu uso sempre o exemplo de um pintor. Um pintor, ele diz que quer vender um quadro pelo mesmo preço de um quadro do Portinari, porque ambos são pintores. Então, o lateral direito, ele vai entrar com um pedido de equiparação salarial com outro jogador que é lateral direito. Então, não, eu exerço a mesma função que ele, sigo os mesmos regramentos táticos e técnicos dele, participo da mesma competição, eu quero ganhar a mesma coisa que ele. Como? Olha a dificuldade que nós temos de tratar certos direitos que são consagrados na consolidação das leis do trabalho, mas que de aplicação que tem que ser mitigada quando se trata do atleta profissional. Né? Então, essas coisas têm que ser pensadas para que nós não tenhamos aí decisões que só ia acontecer aí equivocadas. A questão da formação do atleta profissional, esse é um outro assunto também muito crítico, muito sensível, há projetos muito bons, muito bem pensados, que eu acho que é chegada a hora da gente ter que parar e pensar o que nós queremos para os nossos cidadãos, o que nós queremos para o país, o que nós queremos para nossas crianças, o que nós queremos para o esporte, né? E chegarmos a um denominador comum aí, para que essa situação possa ser enfrentada de forma adequada, né? E que ninguém saia perdendo nesse contexto. Aí eu pergunto o seguinte: a CLT, com relação ao menor de 18 anos, que tenha contrato de trabalho,
Por exemplo, o Neymar, quando tinha 17 anos, jogava pelo Santos. Partida começava às 9h50. A CLT proíbe o trabalho do menor de 18 anos após as 22 horas. Então ele jogava 10 minutos, imediatamente nós teríamos que tirá-lo de campo para que ele não infringisse a lei. Nós temos que pensar, gente. Nós temos que pensar, nós temos que refletir sobre essas coisas, né? Se é isso que nós queremos ou se nós temos que, enfim, pegar a CLT e efetivamente colocar dentro do cenário esportivo e dizer, olha, dentro disso aqui, esse aqui são os nossos limites e nós temos que nos render a essas legislações. A questão dos contratos de televisão também, eu vi a preocupação do deputado... Doutor. Já passou? Nossa. Bom. Mais alguns minutinhos, o senhor tem a prioridade um pouquinho. Enfim, questão de direito de arena e direito de uso de imagem, eu, com todo respeito à doutora, eu acho que foi lamentável, e não querendo ser grosseiro, dentro da Casa do Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados, mas acho que essa distinção que fizeram, vinda da medida provisória, são coisas absolutamente distintas. Direito de imagem é um direito advindo de um contrato absolutamente específico. E ele não tem que ser regrado nem regulamentado de só tantos % para evitar a fraude. Eu costumo dizer o seguinte, fraude está em 0,01% até 99%. Ele é fraude em qualquer índice percentual. Por isso é que nós, na Justiça do Trabalho, nos debruçamos sempre para investigar o máximo que pudermos, para saber se foi fraudado a utilização daquele contrato. Porque presumi-lo fraudulento, porque é isso que nós fazemos, é isso que o Judiciário tem que fazer. Então, fixar em 40% ou 50%, 60%, com todo o respeito, é um absurdo jurídico. Nós estamos relegando um contrato absolutamente lícito, absolutamente velho e coisa antiga do nosso Código Civil, a uma condição aí especial tratada nessa nova lei que, data vênia, lamentável. Atividade de risco, vejo que vão se aprofundando os debates com relação a essa atividade de risco e também não tão antiga, mas também não tão recente, uma decisão do Tribunal Superior do Trabalho concedendo dano moral num processo em que envolvia um acidente de trabalho. Pensem os senhores, isso vai chegar, já está chegando, vai chegar e deve ser uma preocupação bastante séria dos senhores congressistas ao pensar nesse assunto. Se é isso que nós queremos. A questão do seguro também, eu diria que foi uma das maiores conquistas da lei 9.000, da reformulação da lei, a proposta de um seguro obrigatório e específico para os atletas. O que ocorre? Não existe no mercado o produto. Não existe. Eu estive na semana passada, até motivo de uma grande alegria, porque eu recebi uma homenagem no Vasco da Gama, e o Vasco ganhou os 2 jogos do Flamengo na Copa do Brasil. E o presidente Eurico me ligava e dizia, o senhor é o nosso amuleto, pelo amor de Deus. Aí providenciaram um almoço no Rio de Janeiro, onde eu tive uma das maiores alegrias da minha vida, porque estavam nesse almoço, foram me conhecer e foram lá também conversar comigo, o Rondinelli, o Andrade e o Cláudio Adrão. Para quem conhece a história do Flamengo, vê o Rondinelli e vê o Andrade, presidente Sanches, é uma emoção que a gente, é difícil até dizer para vocês o que eu senti naquele momento. E
Até, hein? Mas, conversando com eles, eu pude ser chamado a atenção e de um projeto que eu cheguei a estruturar com o senador Garibaldi quando ministro da Previdência, que é uma aposentadoria especial para os atletas, uma carreira curta e cheia de demandas específicas e especiais, e fui cobrado por eles, e eu estava a ponto de tentar tirar alguma coisa, alguma proposta para trazer para o Congresso Nacional, e o senador deixa o Ministério da Previdência e o assunto realmente parou, e fui cobrado agora para me chamando a atenção da situação de alguns atletas que estão realmente em situação bastante delicada. Enfim, eu vejo negociação coletiva também, anotei aqui, realmente só o Rio Grande do Sul é que conseguiu evoluir. Agora, nós temos que trabalhar, porque às vezes os direitos que se quer são direitos que não dizem respeito ao clube, né? Nós teremos que envolver as entidades de administração, número de partidas da competição, horários de início da competição. Não é o clube que define. Não é o clube que define, são as entidades de administração que administram a compensação, as competições. E outra, também recebi o bom senso, também que eu tenho muito respeito por essa agremiação, mas eu sempre digo também, né, eu, por defender a negociação coletiva, eu tenho que nós devamos dar prioridade às entidades sindicais, evidente, e elas existem, e é com elas que nós temos que dialogar, não são com associações civis, mas que queriam fazer greve. Eu digo, como é que vocês vão fazer greve? Já estou acabando. Como é que vocês vão fazer greve? Ué, greve é entre o trabalhador e o seu empregador, mas vocês querem atingir a CBF? Como é que... E o que envolve de direitos de transmissão e tudo que está envolvido numa partida de futebol? Quer dizer, olha quanta coisa para a gente pensar. Mas eram essas rápidas considerações, tem várias outras coisas aqui anotadas, mas evidentemente as passarei para o presidente Santos e o deputado Rogério Marinho, agradecendo imensamente a essa nova oportunidade de vir aqui conversar com os senhores, e sei que sairá um brilhantíssimo trabalho, ainda mais com pessoas ligadas ao futebol, como são o presidente e o relator e outros tantos. Muito obrigado, gente. Obrigado mais uma vez, doutor Guilherme, sempre bem esclarecedor. Agora com a palavra, doutor procurador do